Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmos 37, verso 5. Ministério Pão Vivo, que te convida para o nosso canal no YouTube, Gotinhas da Verdade, onde gotas de conhecimentos bíblicos cairão sobre a nossa mente, o nosso coração. Estamos aprendendo sobre os dois sacerdócios. O sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio de Levi. Algo em comum no sacerdócio de Melquisedeque e no sacerdócio de Levi, a prática do dízimo. Aliás, no sacerdócio de Melquisedeque, não dá para chamar de prática, porque há o registro de uma vez Abraão pagando o dízimo a Melquisedeque, que é chamado o sacerdote do Deus Altíssimo. Foi um dízimo espontâneo. Não foi baseado numa regra, num mandamento, numa lei. Foi simplesmente algo costumeiro, mas tinha também, ou principalmente, aquele espírito de gratidão por parte de Abraão, que tinha ganhado uma vitória, ganhado uma guerra. Levi recebia dos irmãos dele, da tribo, ele recebia o dízimo por força da lei. Aquele povo que estava embaixo da lei, era exigido o pagamento de dízimos. O apóstolo vai relatando os detalhes, os paralelos e os contrastes. Ele mostra que lá na ordem de Melquisedeque recebia dízimo aquele que permanece para sempre. Lembre-se, nessa ordem só tinha um sacerdote, Melquisedeque. E na tribo, ou no sacerdócio levítico, havia uma sucessão de sacerdotes que, em virtude de eles serem mortais, homens mortais, que recebiam os dízimos de mortais, então havia a necessidade de vários sacerdotes em todo o tempo que a lei, que o sacerdócio levítico estava em vigência. Paulo questionou. Ele disse: se a perfeição, isto é, a perfeição da vida, a salvação, o perdão dos pecados, fosse como resultado do sacerdócio, que necessidade havia de outro sacerdote, que, aliás, houve uma diferença entre esse sacerdote
e os sacerdotes levíticos. No sacerdócio de Levi, conforme o próprio nome diz, só podiam ser sacerdotes quem era da tribo de Levi. E este Melquisedeque, que já aprendemos que ele não tinha pai, não tinha mãe, não teve princípio, não teve fim, nem genealogia, e a gente já foi direto dizendo no princípio e repetimos agora, era o próprio Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo diz que se ele tivesse na terra, quando dá escolha sacerdotal, nem sacerdote seria, porque ele não era da tribo sacerdotal, ele era da tribo de Judá. Profundidade. Algo magnífico, mas esse questionamento mexe conosco, com a nossa fé. O sacerdócio nunca trouxe perfeição a ninguém. Aí ele conclui, onde há mudança do sacerdócio, necessário também haver mudança da lei. E ele intensifica que essa mudança da lei foi necessária porque a lei era fraca e pobre. E a lei também nunca santificou ninguém. Nunca teve aquele efeito esperado por Deus. Então, quando ficamos sabendo dessas mudanças que Deus provocou, que aconteceu lá no Calvário, lembra aquele momento em que Jesus entregou o seu Espírito, ele estava morrendo, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, e um grande segredo foi revelado, aquele lugar no Santo dos Santos, que só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo. Agora foi aberto o caminho, com a morte de Jesus, chegou ao fim o sacerdócio levítico. Agora, aquele que lá em Gênesis era apenas um mistério, agora de modo literal, porque Deus havia dito, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí a gente para e pensa, mas por que essa mudança drástica? E nós temos dificuldade em assimilar na vida religiosa, assimilar mudanças. Mas eu sempre criei assim, eu sempre pratiquei assim, aprendi do meu pai, aprendi dos meus avós, faz parte da geração. A minha prática sempre foi essa. Olha, o nosso Deus é um Deus que provoca mudança. Ele mudou do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Jesus. O sacerdócio de Melquisedeque. Nos próximos vídeos, iremos ver com mais inteireza as coisas e vamos nos
quedar, se humilhar diante da palavra de Deus e vamos saber que às vezes é preciso mudanças radicais na nossa maneira de crer, nos nossos costumes, nas nossas tradições religiosas. Deus mudou de velha aliança para nova aliança, de sacerdócio levítico para o sacerdócio eterno de Melquisedeque, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.